Olá, bom dia, gente. Tudo bem com vocês? É, Bom dia, tudo bem, tudo, Bela? E aí, Calaça, tá bem? tudo, e você? Tudo bom. A Júlia tá A força do chegando. compromisso, hein? Vai ser de boa, vai ser suave na nave. Final de semestre, frio, né? Não Eu tem. falei, gente, Vamos. acho que eu não vou conseguir levantar a perna hoje. Não tô com força. Jura? Vai no seu ritmo, faz a escuta do seu corpo, tá tudo certo. Tá frio, né, gente? Aqui nós estamos sem sol há não sei quantos dias já. Tá branco, né, Calaça? Ai, Uhum. Senhor, a luz vem de dentro. Vamos fazer a nossa luz acender, pelo amor de Deus. Vamos acender o fogo do yoga, né? O Aqui fogo também, tá assim. então a gente vai começar observando isso, porque estamos todas meio no mesmo lugar e ver como é que a gente termina a nossa prática. Vamos lá, então. Oi, Juliana, tudo bom? Bom dia. Gente, então, vamos lá, né? A gente está chegando num final de semestre já, né? A gente tem essa aula e mais uma, e aí depois a gente tem o retiro. No dia 30 a gente não vai ter aula, tá bom? Porque é muita coisa do retiro, então já deixei essa semana reservada para isso. Então, essa é a nossa penúltima aula. A gente está chegando. é, Vocês viram a frase do começo? Não, não vi. Não? Eu Vou cheguei compartilhar. depois. Vou compartilhar mais uma vez, então, pera lá. A gente está trabalhando, né, a percepção de todas as estruturas que dão sustentação ao nosso pulso, né? E aí a gente falou bastante do protoplasma nas últimas aulas, né? Que é o protoplasma, peraí, perdão, o protoplasma é capaz de formar uma estrutura a partir dele mesmo, criando correntes com velocidade e ritmo que se adensam e criam uma membrana que agem como canal para o fluxo. O protoplasma foi corporificado. Então, a gente começa a falar agora de como esse pulso é sustentado dentro de nós, né? Lembram daquele videozinho do protoplasma que caminhava e aí aplicava uma anestesia de gás carbônico e ele parava de se locomover? A gente tem que ter muito isso na cabeça, né? As qualidades da água para entender como o nosso pulso acontece, né? É, então, quanto mais calor, quanto mais movimento, quanto mais respiração eu tiver, mais combustível eu vou dar para as minhas células poderem vibrar
e para fazer esse pulso caminhar dentro da gente, né? O protoplasma, por uma diferença de viscosidade, ele constrói as nossas membranas, né? Uma célula vira duas, duas vira quatro, se diferenciam nas três camadas embriológicas, ectoderma, mesoderma e endoderma, vão formando tubos dentro de tubos, vão formando espaços vazios, que são as nossas bolsas, a bolsa da cabeça, a bolsa do peito, da barriga, da pelve, que são conectadas, né, elas são articuladas por diafragmas, que são esfínteres, lugares de entroncamento. Tudo isso está a serviço da manutenção dessa força de propulsão, para o nosso pulso poder caminhar dos pés à cabeça, para que a gente possa ficar vertical, para que a gente possa ter a habilidade de vencer a força da gravidade, trabalhar com uma força antigravitacional, né? Então, isso nos ajuda a descolar do chão e fazer uma interface com o mundo diferente de todos os outros seres vivos que habitam esse planeta, né? É aí que o nosso córtex pré-frontal se desenvolve. Até aí tá tudo certo, acho que a gente já dominou isso, então agora a gente começa a navegar pela consciência, né? A ideia aqui é a gente se pesquisar e perceber qual é o nosso padrão pulsátil, porque é o nosso padrão de pulsação que vai dizer sobre a nossa identidade, o como de tudo, né? O como eu percebo o mundo, o como eu recebo o mundo, o como eu ajo no mundo. Isso é um padrão de pulsação. O padrão de pulsação constrói a nossa individualidade. Então, agora a gente começa a caminhar da motilidade ao movimento. Motilidade é isso que acontece dentro das nossas células. É esse movimento de expansão e contração multirrítmico que está a serviço, tem um desejo, tem um destino de formar a vida, né? Então, a vida quer se fazer, a vida quer criar forma. E é esse pulso que organiza a forma. A forma nasce do nosso pulso, da qualidade do nosso pulso. Então, a qualidade dos nossos tecidos, a qualidade dos nossos tubos, das nossas bolsas, vai falar da nossa forma, da nossa qualidade de presença. Essa motilidade, ela se transforma numa ação muscular e aí vira movimento. Então, qualquer movimento que a gente faça, seja para dentro ou para fora, né, em direção ao mundo ou voltando do mundo, nasce dessa motilidade. Então, com que qualidade eu estou me movendo em direção aos meus sonhos? Com que qualidade eu estou me movendo nas minhas relações? Com que qualidade eu estou me movendo para voltar para mim e me abastecer? Qual é a minha elasticidade de expansão e recolhimento? A vida expande, primeiro movimento da vida, a expansão, a vida expande, o protoplasma, pela própria viscosidade, cria a membrana, é a mesma substância, com densidade diferente, tá? Então, o protoplasma expande, a membrana é criada. Quando a gente cria uma membrana, a gente consegue perceber a vibração que está acontecendo ali dentro. Só assim a gente percebe a vibração. Quando eu firmo essa membrana, quando eu afirmo, eu consigo sentir a pulsação. E se eu consigo sustentar a pulsação, ela começa a navegar por uma força de propulsão espiralada, como uma corrente. Isso é a nossa motilidade. É isso que faz a nossa verticalidade. E é isso que traz o movimento. É daí que nasce o gesto, né? Os comportamentos. Os primeiros comportamentos que são inatos em nós são de empurrar, puxar e trazer. Empurrar, buscar, né? Puxar e trazer, que é o que o neném faz quando está ali no momento do parto. Ele empurra o útero da mãe para poder sair, ele sai, ele busca e alcança. Então, são movimentos
que dependem desse padrão pulsátil. Então, hoje a gente vai, com todas essas informações que já estão um pouco mais claras, eu acredito, a gente vai, pesquisar um pouco mais qual é o nosso padrão de movimento, qual é a nossa intensidade, qual é o nosso tônus muscular, qual é o nosso ritmo, qual é a nossa velocidade. E tudo isso pode ser modulado e influenciado. Então, a gente, por enquanto, vai pesquisar como ele é, como ele se dá aqui, para nas próximas aulas começar a interferir. E aí sim provocar uma atitude, escolher que comportamento eu quero levar para o mundo. Porque comportamento é uma coisa inata, a atitude tem destino, né? Eu posso abrir meus braços para abraçar, isso é um comportamento. Eu posso abrir meus braços para te abraçar com amor, isso é uma atitude. Tem um destino, tem uma intenção, certo? Então hoje a gente não vai falar muito, vamos trabalhar. Vocês ficaram com umas carinhas? Foi difícil o que eu falei? Não, deu, né? É que é profundo. É profundo. Vocês não têm ideia a trabalheira que dá para poder fazer o recorte de cada coisa que a gente vai trazer nas aulas, gente, porque o Stanley, ele não tem uma produção corrida do pensamento dele, né? Ele foi produzindo enquanto processo. Então, às vezes, o que você começa a ler ali no Anatomia Emocional, no capítulo 1, vai estar mais detalhado lá no corpo, no Corporificando a Experiência, que é um dos últimos livros, com uma linguagem completamente diferente. É bem costurado o pensamento dele, né? Ele foi construindo o pensamento formativo. E mas acho que a gente chega lá. Vamos trabalhar então? Deixa eu só habilitar a nossa musiquinha aqui. A gente vai começar aqui, ó, sentando sobre os nossos calcanhares. Se alguém tiver dificuldade de apoiar o quadril sobre os calcanhares, pode apoiar uma almofada ou um bloquinho. A ideia é que os joelhos fiquem unidos e que a gente possa alinhar a nossa lombar, não deixar o bumbum escapar lá para trás. Encaixa a sua lombar, repousa as mãos sobre as pernas e fecha um pouquinho seus olhos, fazendo uma respiração bem profunda. Inspira pelo nariz, solta o ar pela boca. Vai terminando de chegar, vai fazendo a transição de tudo que você já fez antes de chegar aqui, para poder esperar por você mesma nesse momento. Então, inspira pelo nariz, solta o ar pela boca, espera por si mesma e se observa sem julgamento, sem corrigir nada, não tem nada errado. Se observa, percebe qual é a sua qualidade de presença aí agora. Com frio, com um certo cansaço que a gente comentou, com uma falta de luz, está afetando a sua pulsação. A qualidade de presença, ela é construída pela pulsação que acontece nas nossas três camadas embriológicas. Então, observa como está a sua superfície, a sua camada ectomórfica, a capacidade de captar informações, imagem, luminosidade, temperatura. Observa como estão seus músculos, o nível de tensão, o nível de elasticidade, de pressão, de tônus, de encolhimento, de recolhimento ou de expansão, de abertura. E observa a parte mais profunda, sua camada endomórfica, as suas vísceras, os espaços nas bolsas. Tudo isso está falando da sua qualidade de presença. Respira fundo
E quando você estiver pronta, a gente vai se convidar a levar a cabeça em direção ao chão, na postura da criança. Então, quando você estiver pronta, você pode deixar os braços lá para trás, ou se quiser, apoiar a cabeça sobre as mãos cruzadas aí na frente. E toma seu tempo, respira, respira, respira fundo e observa com que velocidade você se organizou para se recolher ao menor tamanho que o corpo pode chegar. Como você fez isso? Com que velocidade? Com que intensidade? Com que pressão? Você pôde esperar por você? Você se recolheu num reflexo? Observa a sua respiração. O que acontece com você quando você se coloca no menor tamanho? Qual é a sua experiência ao se recolher no menor tamanho? Você pode se receber nesse lugar, você estranha, você rejeita. O que acontece quando você se recolhe no menor tamanho? Quem é você aí? E respira, respira, percebe o som da sua respiração, percebe a temperatura do ar tocando a sua pele. Vai entrando em contato com o seu próprio padrão de pulsação, padrão de movimento interno. Vai sentindo como a superfície da sua membrana, que é viva, é permeável, como ela respira. Lembra que o corpo todo respira. Essa membrana recebe toda a informação do mundo e ela está diretamente conectada com o nosso sistema nervoso, captando imagens, sensações, informações, trazendo o limite entre o mundo de dentro e o mundo de fora. Sente também o contato do seu corpo com o chão, o seu peso, a sua estrutura. Sente os seus ossos, os seus músculos, os seus tendões, essa camada de ação mesomórfica, intermediária, camada que conecta o mundo das imagens e o mundo das águas profundas, que nos dá sustentação, que suporta pressão, tensão. Respira fundo, leva a respiração lá para a barriga, sente as suas vísceras, sente todos os seus órgãos sendo massageados pela sua respiração. Entre em contato com a sua camada líquida, profunda, nutridora, onde todo o metabolismo acontece. Sente o gosto que acontece na sua boca aí agora. Passa a língua na mucosa interna da boca, no céu da boca. Sente essa camada interna. Sente
as suas águas ancestrais. Essa camada que pensa em termos de liquidez, de motilidade, o movimento que nasce de dentro das células. E respira grande, respira lá nas costas, vai conectando todas as camadas da sua existência. Percebe como você chega. Deixa o mundo te tocar, deixa o ar entrar, trazendo a mensagem do mundo. E com essa qualidade de presença, a gente começa gentilmente a levar as nossas mãos, os nossos braços lá na frente, afastando a cabeça do chão. Espreguiça, vai dizendo oi para o seu corpo, empurra o quadril lá para trás, as mãos bem abertas lá na frente. Afasta os ombros das orelhas e começa a trazer a consciência de forças opostas, que te ajuda a criar espaço na coluna. Respire e devagar a gente vai caminhar com as mãos, a cabeça e o tronco para o nosso lado direito. Com as mãos, a cabeça e o tronco para o lado direito. Deixa o peso do quadril bem solto lá atrás e respira nas costelas. Percebe o ritmo, percebe a velocidade e vai buscando o seu próprio ritmo. Espreguiça, cria espaço em toda a lateral do seu corpo. E na próxima respiração, a gente vai voltar no eixo. Busca a sua linha média, alinha a cabeça e o cóccix lá na frente mais uma vez. E prepara para trazer o braço direito à frente, apoiando o cotovelo e o antebraço, palma da mão no chão, braço direito no chão. Inspire, leva o braço esquerdo lá em cima. Empurra a mão direita contra o chão e abre seu coração. Cuida para a cabeça não ficar pendurada. Sente essa espiral, tenta deixar o quadril lá nos calcanhares, lá embaixo. Isso, aí, calaça. E abre o coração, respira. Toda essa força de propulsão, todo o nosso pulso, ele navega no nosso corpo por uma força espiralada. É assim que a gente cresce, se desenrolando. Abre espaço, espreguiça. E sente a dureza, o tônus, com quanto de tônus você está construindo isso, com quanto de esforço, muito esforço, médio esforço, pouco esforço. A gente está pesquisando qual é o nosso padrão de movimento. Na expiração, vai voltando devagar. E novamente a gente escorrega os braços lá na frente. Empurra o quadril lá para trás, as mãos bem abertas lá na frente, afasta a cabeça do chão e espreguiça, respira, cria espaço na coluna. A qualidade dos nossos tecidos, a qualidade de elasticidade das nossas membranas vai falar sobre a qualidade do nosso pulso. E devagar, na hora que quiser, caminha para o seu lado esquerdo, empurra o quadril lá para trás e respira. Busca o ritmo da sua respiração. Lembra que respirar é trazer oxigênio e prana para dentro do corpo. O calor movimenta a nossa excitação interna. A nossa excitação é autogerada, mas a gente precisa de combustível para gerar. E a respiração é uma forma de trazer calor para dentro do corpo. Devagarzinho vai voltando no seu eixo. Espreguiça de novo. E sempre se acompanhando com quanto de intensidade, com quanto de esforço, com quanto de pressão você está fazendo isso, qual é o seu ritmo. E a gente prepara para trazer o braço esquerdo à frente agora.
Cotovelo, antebraço, palma da mão paralelo ao corpo, empurra ao chão e abre o seu coração. E começa a trazer consciência de expandir o espaço interno. Expandir é diferente de esticar. Expandir começa dentro das nossas células. É uma força de abrir, que traz leveza, que traz bem-estar, que traz calor. Respira. Última respiração. Vai voltando devagar no eixo. E a gente de novo volta lá na postura da criança e vamos fazer um movimento junto com a nossa respiração, ó. Solta o ar, o quadril vai lá atrás. Inspira, vai para a postura da cobra. E a gente começa a usar o chão como apoio. O chão é o nosso primeiro contato. Solta o ar empurrando o calcanhar da mão e abre espaço na coluna. Inspira, puxa a terra sobre as suas mãos e abre o peito, abre a garganta. Tem uma ação de empurrar as mãos e ir lá para trás, e uma ação de puxar as mãos e ir lá para frente, abrindo espaço em todo o tubo. Vai movendo os seus tubos no seu ritmo. O ritmo do movimento é o ritmo da sua respiração. Então, se você precisa intensificar, intensifica. Se você precisa lentificar, lentifica. Sente qual é o seu ritmo de expansão e de recolhimento. E vai ativando a motilidade dentro das células, dentro de cada órgão. Isso. Acompanhe a sua velocidade. E começa a acordar as células, começa a acordar a sua pulsação. Isso, última vez. E a gente vai lá na postura da cobra. E seguimos para a postura da flexão de braços, Chatuspadasana. Tira os joelhos do chão, apoia a pontinha dos pés e cuida só para o quadril não descer, não selar a coluna. Acha uma linha diagonal entre a cabeça e os calcanhares e começa a chamar a sua camada mesomórfica. Chama os músculos para abraçarem os seus ossos. Respira, 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 sustenta. Observa como as bolsas se organizam para dar sustentação. Lembra que a força da gravidade pesa 7 quilos a cada 2,5 centímetros de corpo. Se a gente não se organiza, a gente não vence a gravidade. Respira, sustenta mais um pouquinho. Estamos fazendo uma grande compressão, um grande recolhimento, um grande tônus. E quando você quiser, volta lá na postura da criança e se recebe. Se recebe. Observa o que se move em você, mesmo quando você está na pausa. Observa se existe uma mudança de temperatura. Observa se existe uma vibração, uma onda. Se você percebe a sua pulsação. Respira. Vai buscando a onda da sua respiração. E a gente não vai deixar o nosso corpo esfriar. Vamos subindo devagar, indo para a postura de 4 apoios, Marjariasana, na postura do gato. Joelhos na largura do quadril, as mãos na largura dos ombros. E respira junto com o movimento da coluna. Inspira, abre o peito e a garganta, olhando lá para cima. Solta o ar e recolhe, aperta o queixo no peito. E bastante consciência dos apoios. As mãos, os joelhos e o peito dos pés estão empurrando o chão. Usa o chão para mover a sua coluna,
para lubrificar as vértebras, para irrigar os tecidos, para convidar a sua pulsação. Observa como essas camadas se organizam, suas bolsas, seus tubos e os seus diafragmas. Cada bolsa tem um ritmo. Nós somos uma sinfonia pulsatória. Os ritmos estão a serviço da vida, a serviço da formação da vida. A gente produz forma o tempo todo. Somos uma morfogênese continuada. E quanto mais a gente tiver consciência das formas que estão se dando em nós, mais a gente tem a possibilidade de interferir, de influenciar. Aí a gente vai ativar um pouco mais agora a consciência dos nossos diafragmas. Leva a pontinha da língua no céu da boca, apoia a pontinha da língua no palato mole e ao soltar o ar, contrai o abdômen, contrai os esfínteres, Mula Bandha, Uddiyana Bandha e Keshari Mudra. Os bandas, as contrações dos diafragmas, as bolsas são articuladas pelos diafragmas. Eles que controlam a pressão, a passagem de uma bolsa para outra. Vai achando a onda da sua respiração, colocando todo o seu corpo em um ritmo. E traz prana para dentro do corpo. Lembra que o prana vibra e vai iluminando todas as suas camadas funcionais. Mais uma vez, respira. Aí é a última respiração, para no meio. E a gente vai elevar o quadril, ó, apoiando a pontinha dos pés no chão, joelhos flexionados. A gente vai chacoalhar o nosso corpo como se a gente estivesse tirando areia do cabelo. Uma imagem também que ajuda é quando a gente dá banho no cachorro e ele se chacoalha inteiro. Chacoalha. Chacoalha com a intenção de acordar todas as células e os espaços entre as células. Ativa o movimento dentro das células. Sacode, sacode, ativa a sua motilidade. Isso. Respira, gera calor. É a última respiração, aí vai parando o movimento e a gente segue para o cachorro olhando para baixo, com as pernas bem esticadas agora. Tenta levar os calcanhares no chão, mergulha o peito em direção às pernas, afasta os ombros das orelhas, respira. E a gente vai subir a perna direita lá no alto, lá atrás. Mergulha bem o peito em direção à perna. E flexionando o joelho direito, a gente vai desenhar um círculo com o joelho para mover o nosso quadril, mover as águas do ventre, lubrificar, ajudar essa pulsação navegar dos pés à cabeça. Escolhe um lado e faz o giro do seu joelho. Depois você inverte a rotação, o mesmo joelho ainda. Inverte a rotação, abre espaço e prepara para trazer o joelho direito à frente num grande passo, postura do corredor. Alinha joelho e calcanhar aqui na frente, estica a perna lá atrás e abre o peito. Chama seus músculos, empurra os pés em direções opostas no seu tapetinho e ativa a musculatura do seu abdômen. Afasta o peito da perna, olha lá para frente, ó. O corredor, ele sabe para onde ele está indo. Respira. Quem puder, libera os braços paralelos às pernas. E sorria. Respira. Firmeza, sem perder o espaço interno. Respira, sustenta. Prepara para o guerreiro 1, a gente vai subir. Eleva os braços, o centro do peito e abre o coração. Expande. Cresce a ponta dos dedos em direção ao céu.
Respira e alinha as suas bolsas, a bolsa da cabeça, a bolsa do peito, a bolsa da barriga, sua cabeça, seu coração e seu útero, apontando a direção. Prepara para ir para o guerreiro 3, equilíbrio. A gente vai transferir o peso para a perna da frente. Preciso de mais espaço. Transfere o peso para a perna da frente e eleva a perna lá atrás. Você pode usar os braços como você quiser, na lateral, lá atrás, lá na frente. Sente, respira. Tenta manter a crista ilíaca apontada para o chão. Observe o que acontece com o seu ritmo, com a sua respiração, com a qualidade da sua presença quando você é chamada para um desafio. Como as bolsas se organizam para te dar sustentação e equilíbrio. Respira. Última respiração. A gente vai voltar no guerreiro 1. Apoia o pé esquerdo lá atrás. Firma bem o joelho. E agora, ó, em Kali Mudra, indicadores e polegares esticados. Os outros dedos entrelaçados lá em cima. E quem puder, traz o Jai Pranayama, a respiração poderosa, vigorosa, onde a glote está semi-aberta. Flexiona bem o joelho da frente, estica bem o joelho lá atrás. E respira em Ujjayi. Faz vibrar o assoalho do cérebro. A vibração produz movimento. Sorria, respira, respira. Kali Mudra está ajudando a gente a limpar, a fazer esse fluxo de propulsão subir. Última respiração. E a gente vai fazer uma torção cruzada, soltando o ar. As mãos vão lá no chão. Mão esquerda fica no chão. Braço direito vai lá em cima. Torce o tronco. Abre o peito, abre o coração. Olha lá em cima. Respira. E cuida para não ficar todo o peso na mão. Observa com quanto de esforço você precisa para fazer isso. E vai regulando essa intensidade. Um marcador legal para dizer se a intensidade tá boa é se a gente está conseguindo respirar. Se a gente estiver com a respiração curta, ofegante, é porque está muito. Solta o ar e volta lá na postura da criança, joelhos no chão. Se recebe. Se recebe mais uma vez. Faz a pausa para se perceber, para se receber, para observar o que essa sequência mais dinâmica afetou você. Observa a temperatura, oxigenação, se existe um pulso, uma onda. Respira. E a gente vai mais uma vez. Agora para o outro lado. Então, vai lá na postura de 4 apoios. Agora você pode editar com quanto de intensidade você vai querer fazer essa sequência. Prepara aí para o cachorro olhando para baixo, Adho Mukha Svanasana. Tenta apoiar os seus calcanhares no chão, mergulha bem o peito em direção às pernas. E a gente vai subir a perna esquerda lá atrás no alto, o máximo que a gente conseguir. Abre o coração, abre o peito. E flexiona o joelho, fazendo um movimento circular, massageando a sua pelve, massageando o seu quadril, movendo as águas do ventre. Respira, tudo que você faz para um lado, faz para o outro.
E prepara para a postura do corredor, trazendo o pé esquerdo à frente num grande passo. Firma os pés no chão. Começa a usar as suas bolsas para te dar equilíbrio e estabilidade. Experimenta ativar a bolsa da barriga, recolher o abdômen. Quem quiser, deixa os braços paralelos, postura do corredor. Afasta um pouquinho o peito da perna e sorria. Respira. Qual é o seu ritmo aí agora? Quando os tubos ficam mais apertados, quando os tubos ficam mais contraídos, perdi a palavra. Como fica seu ritmo? Prepara para o guerreiro 1, inspira, leva os braços e o centro do peito, olha lá na frente e abre seu coração. Respira. Flexiona bem o joelho da frente. Estica a perna lá atrás. Se estiver balançando o corpo, experimenta usar a força das bolsas. Puxa o umbigo para dentro, para que a sua pulsação não fique tão na periferia, tão dispersa. Concentra a sua pulsação no meio do corpo. Se reúne, se aglutina, se chama para a presença. Muito bem, respira. Guerreiro 3, prepara para o equilíbrio. Transfere o peso para a perna da frente. Sobe a perna lá atrás. E observa se a sua respiração acelerou. Se o seu batimento cardíaco acelerou. E se você consegue aí, nesse lugar, equalizar o seu ritmo, harmonizar o seu ritmo. Respira. Última respiração aí. Prepara para o guerreiro 1. Última vez, guerreiro 1. Unindo as mãos em Kali Mudra, indicadores e polegares esticados, os outros dedos entrelaçados. O Jai Pranayama faz o assoalho do cérebro vibrar, para a pulsação chegar lá na nossa glândula mestra, ativar todos os nossos hormônios, a nossa camada líquida, invisível. E sorria. Respira. Última respiração. Vai levando as mãos em direção ao chão. E a torção cruzada. Inspira, uma mão vai no chão, a outra vai lá em cima. E abre o coração. Cuida aqui para a cabeça não ficar pendurada, porque senão acontece uma quebra de pulsação aqui no pescoço, não chega na cabeça. Então, alinha, busca eixo na coluna e respira, expande. Observa com quanto de dureza você está fazendo isso, se você está se apertando para dar conta ou se tem uma expansão. Você percebe o seu corpo crescendo do centro para a periferia. Última respiração. Leva as mãos no chão, postura da flexão de braços, Chatuspadasana. E o mergulho para a postura da cobra Bhujangasana. Abre o coração. Respira. E na expiração, desce a barriga, o peito. Respira um pouquinho aqui. Observa como ficou o seu ritmo. A sua temperatura. Vamos mais uma. Flexionando os joelhos, trazendo os calcanhares em direção aos glúteos. Dhanurasana, postura do arco. A gente vai segurar onde der, tá? Pode ser na pontinha do pé, pode ser no tornozelo. Projeta os calcanhares lá para o teto. É como se as pernas quisessem esticar, mas as mãos não estão deixando. E eu vou abrir o peito, eu vou afastar as coxas do chão.
E vou afastar o peito do chão. E respira. Abre. Abre a bolsa do peito, abre a garganta, abre o espaço anterior do corpo. Quem quiser, balança e massageia as vísceras. Ativa a sua camada endomórfica, move as águas do corpo. Aí é a última respiração. A gente volta na postura da criança. Balasana. Pode apoiar a cabeça no chão ou sobre as mãos. Respira. Toma um tempo para se perceber, se receber. É na pausa que tudo acontece. É na pausa que a gente aprende. É na pausa que a gente cria memória, cria sinapse. Então, o que você está aprendendo sobre os seus ritmos, sobre a sua intensidade, sobre o seu tônus, sobre a sua velocidade? O que você deseja construir? Mais tônus, mais intensidade, ou menos tônus e mais maleabilidade? Tudo está a serviço da sua qualidade de presença, de como você quer se colocar no mundo. O modo, a maneira que a gente vê o mundo e que a gente interage com ele depende fundamentalmente da qualidade da vitalidade dos nossos tecidos, das nossas células. Se eu quero ir com mais firmeza, com mais presença, eu preciso me reunir, eu preciso aglutinar, agregar. Se eu agrego muito, eu perco espaço interno e eu posso matar a minha vitalidade. Se eu quero ir com mais maciez, com mais doçura, eu preciso desagregar, eu preciso expandir, eu preciso criar espaço. Mas se eu amolecer demais, a minha vitalidade vaza. Então, qual é a justa medida do seu tônus? Devagarzinho, quando quiser. Vai subindo devagar, voltando a sentar sobre os seus calcanhares. Em Vajrasana. Encaixa bem a sua lombar. E a gente vai torcer o tronco, com bastante consciência do que a gente está fazendo agora. A gente ativou a pulsação, o corpo está pulsando. A gente está sentada sobre as pernas, convidando esse sangue oxigenado para subir, numa força espiral. Mão direita no joelho esquerdo, mão esquerda na lombar, mão direita no joelho esquerdo, mão esquerda na lombar. Solta o ar e vai torcendo devagar, gentilmente, sentindo a abertura do peito, levando os olhos no cantinho do globo ocular e observa a força que você está fazendo nos seus braços e nas suas mãos. Veja se é preciso tudo isso. A gente tem uma máxima no yoga que as posturas precisam ser firmes, mas também precisam ser confortáveis. E confortável não significa relaxar, significa sustentar com um espaço para poder respirar dos pés à cabeça. Então, respira nessa condição especial que a torção convida a gente a respirar. E vai possibilitando o seu pulso
alcançar o topo da cabeça. Respira. Respira com alegria. Sente o seu corpo vivo. Última respiração. Vai voltando devagar, desenrolando a coluna, passa pelo eixo. Observa um pouquinho o lado direito e esquerdo do corpo, percebendo se existe diferença entre eles na sensação, no tamanho, na vivacidade. Trabalhe a sua percepção. É através dela, da nossa percepção, que a gente consegue agir sobre o nosso comportamento. Senão a gente fica só no instinto. O nosso metabolismo está a serviço de nos informar o que está acontecendo. As células, a motilidade dentro das células manda informação para o cérebro, que lê, transforma isso numa emoção, a gente codifica, a gente nomeia para poder interferir. Se a gente não percebe, a gente não pode agir sobre. Então, soltando o ar, vamos torcer para o outro lado agora, quando você quiser. Respira. Respira. As nossas emoções, elas são fruto desse metabolismo que acontece dentro das células. Elas são um subproduto metabólico. A gente percebe o que está acontecendo, não racionalmente, não cognitivamente, mas na percepção dos tecidos que se organizam, contraindo ou expandindo. As células mudam o seu ritmo e esse metabolismo se altera. O cérebro lê o que o metabolismo está contando sobre o corpo e fala: estou com medo, estou feliz, estou corajosa, estou assertiva. A gente toma consciência da forma, a forma se dá antes do sentido. A forma está a serviço de uma função. E a forma se dá pela qualidade da nossa pulsação interna. Somos morfogênese continuada, liquidez trabalhando em associação com os nossos tubos e as nossas bolsas, para a gente poder regular a nossa necessidade de expandir e de recolher. Soltando o ar, vai voltando devagar, desenrolando a coluna, vértebra por vértebra. Silencia um pouquinho aqui. A gente volta para a primeira postura da nossa prática, para que a gente tenha a possibilidade de perceber se algo mudou na nossa qualidade de presença. Depois que você trouxe elasticidade para os tecidos, depois que você chamou a sua camada mesomórfica, depois que você gerou calor pela sua respiração, o que isso fez com a qualidade da sua presença? De novo, escaneia o seu corpo, percebe superfície, profundidade, como as bolsas estão organizadas, com quanto de espaço. Qual é o seu ritmo agora? Esse ritmo está mais voltado para o mundo de fora ou mais voltado para o mundo de dentro? E é assim que a gente aprende a se colocar nas situações, a gente pode se chamar. O ritmo de ler um livro tomando uma taça de vinho
Não é o mesmo ritmo de dar uma aula, de atender um paciente, uma pessoa, um aluno. Somos morfogênese continuada. Faz uma respiração profunda. E antes da gente ir para o chão, a gente vai sentar sobre os nossos isquios, com as pernas cruzadas. E a gente vai agora usar um pranayama bem especial para equilibrar os nossos hormônios, os nossos hemisférios cerebrais, os nossos conduítes energéticos que a gente falou na aula passada. A gente tem um conduíte do lado direito, um conduíte do lado esquerdo e um no meio do corpo, né, Kalasa, Sushumna, maravilhoso aquilo que você compartilhou, né? Então a gente tem a narina positiva, polaridade positiva na narina direita, e a gente tem um canal de energia na narina esquerda de polaridade negativa, onde esses canais se cruzam, formam vórtices de energia, onde estão as nossas glândulas endócrinas, onde estão os nossos chakras. Então a gente vai trabalhar com a respiração o Nadi Sodhana, uma respiração que manipula esses canais de energia. Então, com a sua mão direita, unindo polegar e indicador, com a sua mão direita, eu vou fazer com a minha direita de verdade, tá, gente? Senão eu vou dar um nó na minha cabeça aqui. Então, você faz com a sua mão direita, eu estou fazendo com a minha. A gente vai obstruir gentilmente a nossa narina esquerda, porque a gente quer começar a trazer energia pela narina direita, que é positiva, porque a gente tem um dia inteiro pela frente, a gente precisa ativar a nossa ação motora no mundo. Então, tampando a narina esquerda, a gente inspira pela direita, tampa a narina direita, solta pela esquerda. Inspira pela esquerda, que foi por onde você acabou de soltar. Tampa a esquerda e solta pela direita. Isso é uma respiração. Quando você solta pela direita, você terminou um ciclo. Nós vamos fazer 7, tá? Inspira pela direita, solta pela esquerda. Inspira por onde acabou de soltar o ar e troca. A Nadia é bem sensível, o canal de energia é bem sensível, não precisa apertar o nariz, é só tocar gentilmente. E aprofunda a sua respiração. Usa todas as bolsas, bolsa da barriga, bolsa do peito, bolsa da cabeça. Convida a respiração para navegar dos pés até o topo da cabeça. E acha o seu próprio ritmo. Equilibrando as polaridades dentro do seu corpo. Ativando o principal canal de energia do nosso corpo, que é a nossa coluna, banhando todas as nossas glândulas endócrinas com prana, regulando a liberação dos nossos hormônios, esses líquidos carregados de informação e de desejo. Os hormônios têm desejos, os hormônios querem realizar coisas, os hormônios nos fazem crescer, os hormônios nos fazem entrar em ovulação, os hormônios nos fazem entrar na nossa lunação. Os hormônios regulam toda a nossa fisiologia.
Respira devagar, respira grande, respira pelo corpo todo. Quando você terminar, silencia um pouquinho, fica com, desfruta um pouquinho da sua própria companhia, se acompanha na autoinfluência sobre o seu próprio ritmo. E quem terminou, no seu tempo, no seu ritmo, escolha quando e como você quer se deitar, com que velocidade, com que intensidade você quer se organizar para o seu Yoga Nidra. Faça uma pré-ação, uma imaginação de como você vai se deitar. E depois você escolhe o momento de fazer. Se imagina fazendo, com que intensidade, com que ritmo, com que pressão, e se organiza para agir. Faz a escuta do seu corpo. Se precisar de mais algum asana, de mais algum movimento, honra a sua escuta, mas presta atenção de onde ela vem. De que camada? Da camada das suas ideias, da sua necessidade de ação ou do seu desejo de mover. Nós temos as três camadas em nós, mas elas se organizam em nós de uma maneira muito particular. A gente herda um padrão de pulsação da nossa família. Então, vamos nos organizando para a gente deitar. Barriga para cima. Tá bom. Bom trabalho aí, querida. Só não vai dirigindo, você já está no consultório, né? Não faz yoga nidra dirigindo não, por favor. Então vamos deitar as costas no chão, os braços ao longo do corpo, com as palmas das mãos voltadas para cima. Toma seu tempo. Faz uma respiração bem profunda. Inspira pelo nariz.
Solta o ar pela boca. Vai terminando de chegar. Vai fazendo a transição entre a prática do movimento e a entrega do movimento, entre a ação e a entrega. Vai buscando a linha média do seu corpo, tomando consciência do que é essa linha média, essa linha que cruza do topo da cabeça, atravessa o meio do corpo e se encontra entre os calcanhares. Veja se a sua bacia, se as suas escápulas estão alinhadas. Perceba a distância das mãos em relação ao corpo e faça seus últimos ajustes para que você não precise se mover, para que você possa encontrar uma imobilidade que seja agradável. E inspira pelo nariz, solta o ar pela boca e vai se permitindo esse momento de pausa, se autorizando a entrega. Solta o ar e entrega o peso do corpo para o chão. Cede o corpo para o chão. Respira e cede o corpo para o chão. E sem se mover, sem mudar nada, só percebe os pontos de contato entre o seu corpo e o chão. Seus calcanhares, suas panturrilhas, seus glúteos, suas mãos, seus cotovelos, a parte alta das costas, as escápulas, os ombros. Observa a própria curvatura da coluna, que ora toca o chão, ora não toca o chão. Percebe a sua lombar, percebe a sua cervical, percebe o peso da cabeça e todo o couro cabeludo. Respira. Sente a temperatura do ar tocando a pele. Percebe o som da sua própria respiração, sem mudar nada. Percebe o ar entrando, trazendo notícias do mundo. E o ar saindo, levando notícias sobre você. A atenção vai começar a passear por cada pedacinho do corpo. E aonde a gente leva a nossa atenção, lá está a nossa consciência. Isso é a fonte da nossa percepção. Então sinta de verdade cada parte do corpo que eu vou nomeando, mas sem mover. Você pode ainda repetir o nome dela mentalmente, para te ajudar a manter a atenção ali. Então começa levando a atenção para a mão direita e sinta toda a sua mão direita. O polegar, indicador,
dedo médio, anular, mínimo, palma da mão, dorso da mão, punho, cotovelo, ombro, axila, toda a lateral direita até o quadril, virilha, coxa, joelho, perna, tornozelo, calcanhar, planta do pé, dorso do pé, dedo grande do pé direito, segundo dedo, terceiro, quarto, quinto, todo o lado direito do corpo. Observe os dois lados do seu corpo e perceba se existe diferença entre eles. Perceba quais são as diferenças que estão à sua disposição aí. Então, leva a atenção para sua mão esquerda, polegar, indicador, dedo médio, anular, mínimo, palma da mão, dorso da mão, punho, cotovelo, ombro, axila, toda a lateral esquerda até o quadril, virilha, coxa, joelho, perna, tornozelo, calcanhar, planta do pé, dorso do pé, dedo grande do pé esquerdo, segundo dedo, terceiro, quarto, quinto, todo o lado esquerdo do corpo. Os calcanhares, as panturrilhas, os glúteos, toda a coluna desde a base até o alto, toda a musculatura das costas, escápula direita, escápula esquerda, a nuca, a parte de trás da cabeça, todo o couro cabeludo, as orelhas, as maçãs do rosto, os olhos, o nariz, a boca, toda a face e a garganta, todo o peito, o diafragma, todo o abdômen, o baixo ventre, o períneo, os esfínteres,
toda a parte de trás do corpo, toda a parte da frente do corpo, o corpo todo, o corpo todo, o corpo todo. Então, comece a desenvolver a sensação de peso no corpo. Começa a desenvolver a sensação de peso no corpo, como se fosse uma bola de chumbo afundando na areia. Sensação de peso em todo o corpo. Sensação de peso no corpo todo. E agora comece a organizar a sensação de leveza no corpo. Sensação de leveza, como se o corpo fosse uma nuvem flutuando. Sensação de leveza em todo o corpo. Sensação de leveza, como uma nuvem que flutua. Leve, leve, leve. Novamente, traga a sensação de peso no corpo. Sensação de peso no corpo, como se fosse uma bola de chumbo afundando na areia. Sensação de peso em todo o corpo. O corpo pesado, afundando no chão. Peso no corpo. Então, novamente, traga a sensação de leveza. A sensação de leveza em todo o seu corpo. Sensação de leveza como uma nuvem que flutua e é levada pelo vento. Sensação de leveza em todo o corpo. O corpo leve, 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 flutuando. E bem devagar, no seu tempo, fazendo uma respiração profunda,
Vai percebendo o som da sua respiração, sem mudar nada. Vai percebendo o som da sua respiração, a temperatura do ar tocando a pele que está descoberta, sentindo o seu corpo em contato com o chão, novamente percebendo os pontos de apoio e a curvatura da coluna. Numa respiração profunda, vai trazendo a sua consciência de volta para o lugar onde você está. A Yoga Nidra termina aqui, mas no seu tempo, vai gentilmente movendo as suas mãos, movendo os seus pés, se trazendo de volta, espreguiçando se você tiver vontade, no seu tempo, se acompanhando no seu ritmo, escolhendo como. Vai se preparando para apoiar o peso pelo lado direito do corpo, sentar de frente para cá. Sentando numa posição que seja confortável, usando esses instantes finais para a gente desfrutar da nossa presença. Observa qual é o seu ritmo para finalizar e ir para a sua próxima tarefa. A partir de que camada esse ritmo está se dando agora? Você pode ficar um pouco com você aí, desfrutando da sua camada endomórfica, líquida, morna, macia. Você já se prepara para agir e ir para o mundo, sendo chamada pela sua camada mesomórfica, ou você vai para a sua agenda, para os compromissos do seu dia e a sua mente já te leva para as imagens do dia. Isso tudo fala sobre seu ritmo. E é aí que a gente pode influenciar. Então, respira, percebe a qualidade da sua presença agora no final da prática, o que mudou de quando a gente começou, num dia, numa manhã fria, meio preguiçosa de fim de semestre, o que mudou na qualidade da sua presença. E respira fundo. A gente vai se organizando para trazer as mãos unidas no centro do peito, em Anjali Mudra, para agradecer e oferecer essa energia que nós fizemos circular, para que todos os seres em todos os lugares sejam prósperos, felizes e eternamente livres. Agradeço a Deus por tudo, agradeço a Deus por todos, agradeço a Deus por mim, pela saúde e pela paz. Namastê. Obrigada pela presença. Linda semana para nós. Tudo bem aí com vocês? Mudou um pouquinho a qualidade de presença? Esquentou um pouquinho o corpo? Pela primeira vez eu acabei na hora, 1 minuto antes. Aqui até o sol apareceu.
né? Dentro ou fora? Dentro e fora. Não é coincidência, viu? Beijo, gente. Grata. Beijo, Obrigada, Rê. beijo, Beijo, Bela. gente. Obrigada, Ju. Obrigada, Perdi, Calas. Rê. O que que você perdeu? Eu não consegui. A hora que eu acho que eu fui embora no relaxamento. E aí, a hora que eu voltei, você tava trabalhando a sensação de peso, mas eu tava peso-pena, eu não conseguia trazer a sensação de peso. Sim, sim. Não sei se eu Mas experimento esse é um fazer. exercício, né, para a gente entender como é que a gente reúne, como é que a gente expande, né? É. Depois você tenta Pois aí colocar. eu chamo intencionalmente mais minha camada mesomórfica para trazer esse peso. A ideia é que você experimente como você faz isso. Como você Aham, chama, como você chama o peso no corpo. tá. Como Não você tem se certo nem organiza. errado, é o como. Não, é o seu estilo. É, Tá, eu vou né? fazer depois. Você está deixando direto já agora as aulas abertas? Não, vamos fazer mais uma, daí depois eu deixo, Ah, tá bom. Depois tá? eu vou tentar fazer de novo esse Yoga Nidra. É, faz sim. Tá bom, Tá querido. bom, querida. Boa Beijo semana. para Tchau, você tchau. também. Obrigada. Tchau.